Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas. O pessoal do Globoesporte.com trouxe para nós a provável escalação do Cruzeiro, saindo provavelmente do sistema de 3 zagueiros, já que não vai ter o Zé Ivaldo. O que, particularmente, eu acho uma mudança muito drástica. Eu acho que o Giovani e também o Pedrão podem dar conta de manter a mesma metodologia de jogo que o Cruzeiro está fazendo. Até porque, sai o Zé Ivaldo, nós poderíamos, pelo menos em um jogo, não é possível que o Giovani Jesus não vai dar conta de jogar pelo menos 45 minutos. Os outros 45 minutos é só colocar o Pedrão, entendeu? É uma dificuldade que o Cruzeiro pode ter, mas mesmo assim mantém a sua filosofia de jogo. Agora, voltar pro 4 defensores, na minha opinião, não seria legal para um time que já se adaptou a essa situação. Mas se o Paulo Pezzolano escolher fazer isso, nós vamos apoiar de todo o coração. Antes de trazer para vocês a provável escalação do Cruzeiro, eu peço a cada um de casa aí que deixem o seu gostei, nos ajudem a bater a meta dos 1000 likes no vídeo de hoje. Eu sei que é difícil, mas eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Chega de enrolação e vamos voltar para a provável escalação do Cruzeiro, que segundo o Globoesporte.com seria com Cabral no gol, a dupla de zaga Eduardo Brock e Oliveira. Na lateral esquerda já tem uma dúvida, né? Porque o Matheus Bidu voltou, então não sabemos se vai ser o Rafael Santos ou o Matheus Bidu, só na hora do jogo para a gente descobrir. Na lateral direita não tem dúvida, Giovani Jesus deve ser titular. Renato e o Rômulo, não tem dúvidas, Giovani Jesus vai ser titular na lateral direita. A dupla de volante com Neto Moura e o William Oliveira. O meio-campista centralizado, Fernando Canessim. Os pontas deve ter Vagninho ou Luvanor. No outro lado, não tem dúvida, já é titular absoluto. E lá na frente, o atacante Edu. Renato, será que essa vai ser a provável escalação do Cruzeiro? Galera, essa é a provável escalação que está sendo falada no Globoesporte.com. Agora, se eles vão acertar, eu duvido muito. Por quê? Porque já tem muito tempo que ninguém acerta a provável escalação do Cruzeiro no dia do jogo. Só acertam na hora ali que tá quase saindo a escalação. É muito difícil, ninguém sabe o que passa na cabeça do Paulo Pezzolano, que joga com 3 volantes, mas com Fernando Canessim fazendo a função de um meio-campista mais ofensivo. Eu, particularmente, daria oportunidade para o Pedrão ou para o Giovani Jesus fazer o papel do Zé Ivaldo. Eu acredito que eles têm potencial para fazer este trabalho. Lembrando a vocês que o Cruzeiro tem, né, de desfalque o Zé Ivaldo, tem o Felipe Machado, que ficou na parte física durante esse final de semana, mesmo que ele já tenha sido liberado, tá se reforçando. Tem o Rafael Silva, que foi poupado, o jogador ficou muito tempo sem jogar, não pode ter uma sequência de jogos assim. Ele que até o momento são 3 jogos, 2 assistências e 1 gol. Nós temos também o Wagner Leonardo, João Paulo e Gabriel Brazão. Esses são os desfalques do Cruzeiro. E pendurados, Renato, quem é que tem? Tem o Eduardo Brock, tem o Oliveira e também Giovani Jesus, além do Rafael Santos, que também está pendurado. O Cruzeiro tem um sistema defensivo todo pendurado. Vamos aguardar e esperar. Hoje tem Cruzeiro. Vamos para cima do Criciúma. É um jogo difícil, é fora de casa, mas eu acredito na força do nosso Cruzeiro. Eu acredito no nosso treinador, no nosso trabalho. Ontem, o Vasco venceu e se aproximou do Cruzeiro. O Vasco, neste momento, está na vice-liderança. Eu não acredito que o Vasco tenha um grande elenco para ficar no G4. Sinceramente, sabe por quê? Quem assistiu o jogo sabe o tanto de oportunidade que o Brusque pegou a bola e jogou do meio do lixo. Thiago Rodrigues, do Vasco, fazendo defesaças. Esse Thiago Rodrigues é um baita de um goleiro. Agora o Vasco se aproxima do Cruzeiro, está a 2 pontos. Se a gente conseguir vencer, a gente cria aquela gordurinha novamente. Ainda tem o Bahia para jogar, outro adversário que promete ficar na cola do Cruzeiro. É um resultado difícil, se sair de lá com empate não é um mau resultado, mas claro que a gente vai para lá para buscar os 3 pontos. Presta atenção, meus amigos e minhas amigas, a renovação de contrato do Daniel Júnior está sendo muito comemorada, não só pela torcida celeste, mas também pelos familiares do Daniel. Um cara que tem o respeito da família do Daniel é o Edu, e ele concedeu entrevista para o canal do Samuel Venâncio, onde ele falou sobre a situação do Daniel, sobre um desabafo que a mãe do Daniel teve com o Edu. Prestem atenção nas palavras do Edu, vamos lá. Essa semana chorando, dizendo que estava muito nervosa com tudo que estava acontecendo, porque acaba sendo muita novidade, né, para eles, né, cara? Então eu tentei acalmar ela da melhor forma possível, disse a ela que quando ela menos esperasse as coisas iam se resolver, tudo ia voltar ao normal. Ela estava muito triste no último jogo de não ter
de não ter visto o Dani, né, em campo para 60 mil cruzeirenses. Eu falei para ela que não era o último jogo que teriam 60 mil e que ela teria oportunidade de ver o filho dela jogando para 60 mil. Então, sem soprar. Olha, cara, entrevista, na minha opinião, sensacional que o Samuel Venâncio conseguiu com o Edu. A mãe do jogador, nesta publicação, agradece ao Edu, falando muito obrigado pelo carinho que tu tem com o Daniel, muito obrigado por sempre estar do lado do Daniel. Eles têm realmente uma amizade fora dos gramados muito bonita. E ainda falando sobre o Daniel Júnior, a informação que foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, que tem sim um bom contato dentro do Cruzeiro. Por quê, Renato? Porque quando ele estava falando para todo mundo, olha, a primeira proposta foi recusada, a segunda proposta foi recusada, a gente não acreditou. E realmente o próprio Nicola estava certo na informação. Ele conseguiu antecipar uns 15 dias antes do Cruzeiro afastar o jogador. Agora ele traz a informação e o jornalista Everton Guimarães, da Rádio 98 FM, também confirmou a informação do Jorge Nicola, de que a multa rescisória do Daniel Júnior subiu de 12 para 20 milhões de reais. Para o exterior, a multa é de 300 milhões de euros, para o Cruzeiro não correr risco de perder ele para outra equipe da Europa, mas para o Brasil, a multa é de 20 milhões de reais. O pessoal está falando muito nas redes sociais, o Cruzeiro não sabe vender jogador, e realmente 20 milhões de reais seria também uma perda muito grande para o Cruzeiro, que só tem 50% dos direitos econômicos do atleta. Tem que pelo menos conversar com ele e falar assim, olha, Daniel, quanto é que tal, ó, vão pagar os 20 milhões. Eu falo, espera, não deixa de pagar agora não. Deixa pelo menos eu comprar por R$1 milhão os 20% do Palmeiras, né? Que eu tenho a opção no contrato de fazer essa compra. Aí o Cruzeiro vira 70% e depois concretiza a venda com os 20 milhões da multa que seriam pagos ao Cruzeiro. Eu acho um valor baixo, mas quem sabe esse valor pode ser aumentado caso o Daniel atinja algumas metas, até porque hoje ninguém vai pagar 20 milhões de reais nele, mas se ele atingir algumas metas, ele pode ter de novo um aumento salarial e assim a multa poderia ser novamente aumentada. Então fiquem tranquilos, é uma forma de segurar o Daniel, porque no primeiro contrato o Cruzeiro só receberia 4,6 milhões de reais. Se pagasse agora, receberia 10, mas com certeza para alguém pagar os 20 milhões de reais, ele tem que se destacar, e se ele se destacar, ele atinge algumas metas do contrato, ele consegue subir de produção e subir o seu salário, consequentemente subir também a multa rescisória que o Cruzeiro teria com o jogador. Muito feliz pelo Daniel, muito feliz pelos familiares que abraçaram de uma maneira muito bacana esta situação. O nosso goleiro Rafael Cabral concedeu entrevista ao Globoesporte.com e falou sobre as possíveis comparações que estão sendo feitas com o antigo goleiro do Cruzeiro. O próprio Cabral, em diversas ocasiões, falou, galera, não me comparem com o Fábio, eu não sou o Fábio, eu não estou aqui para substituir o Fábio, eu estou aqui para fazer a minha história no Cruzeiro. E é isso que a gente quer do Rafael Cabral, que ele faça a sua história e que não fique comparando ele com o Fábio toda hora. Palavras dele, minha história está começando a ser construída. Tenho 0 de história no clube. Eu não acho que superei alguém. Olha quantos títulos o Fábio e o Dida ganharam aqui. Tenho que jogar muitos anos aqui para chegar perto deles, comentou o goleiro após a vitória por 2-0 sobre o Sampaio Corrêa. Com 6 jogos sem levar gol, Rafael Cabral superou a maior sequência sem levar gols de Fábio no Cruzeiro. 5 jogos. E também igualou a Dida, né, o último goleiro do Cruzeiro, a ficar 6 jogos seguidos sem levar gol. Parabéns, né? É uma meta muito bacana do Rafael Cabral, mas simplesmente não significa nada. O que significa são coisas de expressão. Títulos, acesso, é o que o cara foi decisivo, e todos os nossos goleiros do passado, Dida e Fábio, tiveram isso de sobra. Não adianta falar mal do Fábio, porque hoje ele está jogando no Fluminense. Ninguém fala mal do Dida, ele também saiu novo do Cruzeiro e foi para a Europa. Alguém falou mal do Dida? Não, não falou. Então não adianta ficar falando mal do Fábio, cuspindo no prato que comeu. O Fábio é sim um ídolo da história do Cruzeiro, muito importante, 4 títulos importantíssimos, jogou demais e, na minha opinião, tem que ser sempre respeitado. Tá na história do Cruzeiro e isso ninguém vai mudar. O que o Fábio fez, ninguém vai mudar. Eu só espero que a torcida do Cruzeiro esqueça um pouco mais, né, o que aconteceu no início da temporada e respeite a história que o Fábio tem conosco. E sobre o Rafael Cabral, é um gênio das palavras. Ele não quer ser comparado com ninguém. É um cara que veio aqui para fazer a sua própria história.
tem que fazer muito mais. E ele tá no caminho certo, porque nas palavras, no esforço dele dentro de campo, a gente percebe que o Rafael Cabral está pronto para ser o homem do acesso do Cruzeiro, o cara que vai voltar o Cruzeiro à primeira divisão do futebol brasileiro. Aí sim, Rafael Cabral vai também ficar na história. Vai ser um goleiro a ser lembrado no futuro.